Bem, de volta com o Código Eleitoral, de volta para nós falarmos a respeito dos sistemas eleitorais, a nossa primeira aula sobre sistemas eleitorais no âmbito do Código Eleitoral, né? Eu já comentei isso aí nas aulas de Direito Constitucional, de uma maneira geral, né? Quando a gente fala de eleições no Brasil, eu tenho dois sistemas eleitorais, nós temos as eleições majoritárias e as eleições proporcionais, tá? E é sempre muito importante para você que se prepara para o concurso, para uma prova de direito eleitoral, ou até mesmo para você, cidadão, entender, compreender como são esses dois sistemas eleitorais. E nós vamos falar na presente aula, né, na parte 1, referente aí aos sistemas eleitorais, das eleições majoritárias, tá? O Código Eleitoral, tendo em vista, né, a época aí de edição do Código Eleitoral, ele fala de eleições majoritárias para o Senado Federal, prefeito e vice-prefeito. Afinal de contas, né, nós vivíamos uma época de ditadura militar e você não tinha eleição para presidente e vice-presidente da República, você não tinha eleição para governador e vice-governador de estado, tá? Mas aí nós precisamos complementar a leitura do Código Eleitoral com o próprio texto da Constituição Federal de 1988. Então vejam só, artigo 83 do Código Eleitoral. Na eleição direta para o Senado Federal, para prefeito e vice-prefeito, adotar-se-á o princípio majoritário, né? Então está claramente dizendo que nas eleições para o Senado Federal, prefeito e vice-prefeito, nós estamos aqui diante de eleições majoritárias, o princípio majoritário. Mas como eu já coloquei aqui, ó, no quadro para vocês, né? Falei dos sistemas eleitorais, eu tenho o sistema majoritário e o sistema proporcional, eleições majoritárias e eleições proporcionais. Eu preciso lembrar da listagem completa. Quais são as eleições majoritárias existentes no Brasil? Apenas para prefeito, vice-prefeito e senadores da República? Claro que não, tá? Eu tenho que lembrar também de presidente, vice-presidente da República, artigo 77, parágrafo 2º da Constituição Federal de 88, já expliquei isso inclusive lá na aula sobre o respectivo dispositivo, governadores e vice-governadores, incluindo aqui o Distrito Federal, por isso não só o artigo 28, que eu também já ministrei, mas também o 32, parágrafo 2º, tá? E além desses dois que estão previstos constitucionalmente, prefeito, vice-prefeito, senadores da República, que igualmente se encontram previstos, né? Que igualmente, né? Encontramos ali a previsão no texto constitucional também, mas nós já vimos expressamente aqui no próprio texto do Código Eleitoral, tá? Peraí, professor, entendi, eu sei quais são as eleições majoritárias, eu tenho eleição majoritária para presidente, vice-presidente da República, governadores, vice-governadores, prefeitos, vice-prefeitos, tá? Senadores, mas o que significa? O que significa o termo majoritário? Por que são eleições majoritárias? Ora, porque numa eleição majoritária, aquele que obtém a maior quantidade de votos é que vai ser eleito. Por isso o nome majoritário. Majoritário vem justamente o quê? De uma maior quantidade de votos obtidas pelo respectivo, pelo respectivo candidato, tá? Então, ó, é o que eu coloquei aqui, ó, vence aquele que alcançar em. Então, primeiro turno, porque existem eleições majoritárias em primeiro e dependendo da situação, segundo turno. Eu não posso ter o segundo turno. Então, ó, primeiro turno para presidente e vice-presidente da República, governador, vice-governador, prefeito, vice-prefeito. Lembrando que nós somente teremos eleição em segundo turno nos municípios que tiverem mais de 200 mil eleitores. Está lá no artigo 29 da Constituição Federal, eu já expliquei isso nas aulas de Direito Constitucional, tá? Então, ó, eu só posso ter, né, a possibilidade, só existe a possibilidade de uma eleição em segundo turno para prefeito e vice-prefeito quando a gente estiver falando dos municípios com mais de 200 mil eleitores. Então, ó, se eu tenho essa realidade aqui, ou uma eleição para presidente vice, governador vice, prefeito vice, né, nos municípios com mais de 200 mil eleitores,
Como é que um candidato faz, né? O que ele precisa obter, alcançar para que ele seja eleito em primeiro turno? A maioria absoluta. Agora, uma informação sempre constitucionalmente muito importante, né? A maioria absoluta dos votos válidos. Ou seja, eu preciso excluir brancos e nulos, né? Então eu não vou computar no cálculo da maioria absoluta o primeiro número inteiro superior à metade dos votos válidos. Eu não vou computar nesse metade mais um dos votos válidos, tá? Aqueles que foram dados ali como votos brancos e nulos, né? O eleitor chegou lá na urna eletrônica, apertou voto em branco. O eleitor chegou lá na urna eletrônica, apertou voto nulo. Esses votos não são computados na eleição para efeitos de definir qual foi o respectivo candidato eleito, tá? Então, para que um candidato seja eleito em primeiro turno, qual é a maioria necessária, tá? Obviamente, quando eu tenho uma eleição que pode ser fragmentada em 2 turnos de votação. Então, eu estou falando de eleição presidente e vice, governador vice, prefeito vice, mas no caso prefeito vice nos municípios com mais de 200 mil eleitores. Qual é a maioria que ele precisa obter, alcançar? Maioria absoluta dos votos válidos. Eu vou excluir votos em branco, vou excluir votos nulos, tá? No cálculo dessa maioria absoluta, no cálculo, né, desse metade mais um dos votos válidos, ok? Então atenção, cuidado aí com essa questão, uma questão importante. E segundo turno? Se tiver segundo turno, eu não preciso mais ter maioria absoluta, obviamente, né? Como eu tenho apenas 2 candidatos disputando aquela eleição, tá? Naturalmente, o eleito será aquele que alcançar a maioria dos votos válidos. Eu não preciso falar a maioria absoluta. Aquele que alcançar a maioria dos votos válidos, tá? Ele vai ser eleito em segundo turno, tá? Então, maioria absoluta dos votos válidos é um requisito. É uma maioria a ser alcançada para uma eleição em primeiro turno. Uma vez que nenhum candidato alcançar a maioria absoluta dos votos válidos em primeiro turno, necessariamente nós teremos o segundo turno. E aí no segundo turno, mais uma vez, excluindo brancos e nulos, tá? Vai ser eleito aquele que chegar na frente, aquele que alcançar a maior quantidade de votos válidos, aquele que majoritariamente obtiver, né, a maioria dos votos válidos. Então, por isso, eleições majoritárias, né? Eu cheguei na frente, eu alcancei a maioria dos votos, seja no primeiro turno, maioria absoluta, seja no segundo turno, a maioria dos votos válidos em si, sempre excluindo brancos e nulos, tá? Só que aí uma pergunta recorrente nas provas, nas questões de direito eleitoral, né? E uma questão também, até uma dúvida recorrente que as pessoas, que o cidadão brasileiro, né, comumente tem, é a questão do senador. Muita gente acha que todos os membros do Poder Legislativo serão eleitos através de eleições proporcionais. Não, o senador ele é eleito por uma eleição majoritária, pelo sistema majoritário. Só que conforme exposto e amplamente na doutrina, tá? É o chamado sistema majoritário puro ou sistema majoritário simples. O que é sistema majoritário puro, sistema majoritário simples? Gente, é aquela eleição onde eu tenho apenas um único turno de votação. Ou seja, não existe outra possibilidade, não existe a possibilidade, melhor dizendo, de um segundo turno. Eu vou ter ali a definição em um único turno de votação. É o que acontece, por exemplo, nas eleições para o Senado Federal, nas eleições para senador. A gente tem que lembrar, né? O artigo 45 da Constituição Federal, o artigo 46 da Constituição Federal, ele fala a respeito das eleições para o Senado Federal. Cada estado, bem como o Distrito Federal, elegerão 3 senadores. Nós temos 81 senadores compondo o Senado Federal. 26 estados, mais o Distrito Federal 27, 27 vezes 3, 81 senadores, tá? E eu tenho que lembrar que o mandato de senador é um mandato de 8 anos.
Então, como nós temos eleições para o Senado Federal de 4 em 4 anos, né? Em uma determinada eleição nós teremos a renovação de 1/3 das vagas do Senado e em outra eleição nós teremos a renovação de 2/3 das vagas do Senado Federal. Então, seja na eleição para 1/3 das vagas, onde cada estado e o Distrito Federal terá que eleger um único senador, seja na eleição para 2/3 das vagas, onde cada estado e o Distrito Federal terão que eleger 2 senadores, o sistema a ser aplicado, o princípio a ser aplicado, tá? É o sistema majoritário, é o majoritário simples, ou seja, não há 2 turnos de votação, eu tenho um único turno, tá? Então, quando a renovação for apenas de uma cadeira no Senado para cada estado e para o Distrito Federal, obviamente, aquele candidato a senador que alcançar a maioria dos votos válidos, chegar na frente, o primeiro ali mais votado, excluídos brancos e nulos, tá? Então, o primeiro mais votado dentre os votos válidos, tá? Ele naturalmente vai ser o senador eleito. Quando a renovação for de 2/3, ou seja, 2 vagas para aquele estado ou para o Distrito Federal, tá? Eu tenho que lembrar que serão eleitos os 2 primeiros candidatos mais votados, né? Então, os dois primeiros candidatos mais votados é que serão eleitos, né, através do sistema majoritário. Então, o primeiro mais votado, o segundo mais votado, obviamente, mais uma vez, né, excluindo-se brancos e nulos, tá? Então, senador da República é eleito através do sistema majoritário e é o chamado sistema majoritário puro ou simples. Por quê? Porque não há segundo turno, não há 2 turnos de votação, diferente da eleição para presidente, vice-presidente, governador, vice-governador, prefeito e vice-prefeito nos municípios com mais de 200 mil eleitores, tá? Nessa situação aqui, eu posso ter o segundo turno. Para não acontecer segundo turno, um dos candidatos em primeiro turno precisa alcançar a maioria absoluta dos votos válidos. Não alcançou a maioria absoluta dos votos válidos, segundo turno, né? Aí eu posso ter segundo turno, então, nessas mesmas eleições, obviamente, maioria dos votos válidos, né? Então, atenção, tá? Cuidado aí com o artigo 83, é simples, né? Quem já estuda direito eleitoral aí há bastante tempo ou já tem um bom conhecimento de direito constitucional, já tem essa informação, mas nunca é demais nós reforçarmos, tá? Na próxima aula, a gente vai falar a respeito das eleições proporcionais, tá? Falando aí da parte 2, né? Falando especificamente do artigo 84, e aí a gente vai ver como que funciona, inclusive, essa eleição proporcional. Por que esse nome, né? Por que uma eleição é proporcional? É completamente diferente das eleições majoritárias. Eu posso ser eleito deputado federal, por exemplo, através de um determinado partido em um determinado estado, quem sabe com 400 votos, quem sabe com 500 votos. Professor, mas como que isso é possível? A gente vai ver isso no nosso próximo encontro, na nossa próxima aula, falando das eleições proporcionais, do sistema proporcional de eleição, de um deputado federal, de um deputado estadual, de um vereador, né? Falei aí justamente dos deputados como um todo, né? E dos vereadores. Nós estamos falando de eleições proporcionais. É o que inclui também a Câmara Legislativa do Distrito Federal, né? Não citei aqui, os deputados distritais também, tá? Mas como eu disse, próxima aula, próximo encontro, eleições proporcionais para todos vocês aqui nos canais da Editora Atualizar no YouTube, tá? Inscreva-se, compartilhe, quanto mais inscritos nós tivermos nos canais, maior vai ser a quantidade de aulas e cursos gratuitos ofertados para todos vocês, tá? Obrigado e até o nosso próximo encontro, então, dando continuidade às aulas de Direito Eleitoral, essa análise completa do Código Eleitoral que estamos fazendo.